Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta aula. Nós vamos dar sequência na utilização do Word para formatação de documentos. Então nesta aula o que eu preparei para vocês? Eu preparei um texto para que a gente formate esse texto no documento com dados ou estilos que a gente utilizaria em relatórios técnicos, em TCs e tudo mais. Então o que a gente vai aplicar aqui de formatação no documento do Word, vocês vão utilizar aí durante a faculdade para estar formatando qualquer documento que vocês estejam realizando, né? O que a gente vai montar aqui, vocês vão conseguir utilizar para formatar artigos, relatórios técnicos de TCs e tudo mais, ok? Então para vocês eu separei lá no Classroom, eu deixei separado lá alguns documentos para vocês. Um documento é este aqui, que está aberto, que é o que a gente vai estar formatando agora, né? Então notem que esse documento aqui, deixa eu diminuir a visualização dele aqui. Notem que ele está com todo o texto corrido aqui, tem as imagens soltas aqui dentro e tudo mais, tá? Então a gente tem que moldar esse documento, certo? Então ele está com os dados crus aqui, né? Todos os dados só jogados o texto aqui. Eu também não ia fazer vocês ter que digitar todas essas informações, né? E, com base nesse documento, a ideia é que a gente monte ele e crie ele nessa estrutura aqui, ó. Tá? Então note que ele tem uma capa aqui, ele vai ter na capa, ele vai ter um cabeçalho, ele vai ter a parte do título, vai ter um rodapé aqui. Aí depois ele tem na segunda folha um sumário. Este sumário aqui é um sumário automático, a gente vai aprender a montar esse sumário automático aqui. Notem que o número de página, ó, ele começa a partir só da segunda página, então na primeira ele não tem. A parte do cabeçalho aqui é só na primeira página, não tem aqui para as próximas páginas também, né? Depois a gente tem uma lista de figuras, essa lista de figura aqui também é montada automaticamente, tá? Como o próprio sumário. E depois vem a parte da introdução, né? Note que a gente sempre tem os títulos aqui muito bem formatados, né? Os textos são tudo formatados. Deixa eu voltar aqui, né? Opa, na introdução. Tem a parte de formatação de alinhamento justificado aqui para os parágrafos, um espaçamento entre linhas aqui. Tá? Ou seja, o que nós vamos utilizar aqui é o que vocês também utilizariam em qualquer outro documento, de um TC, um artigo, enfim. Então, vocês aprendendo a formatar dessa forma, vocês vão conseguir criar qualquer um outro tipo, ou formatar qualquer um outro tipo de documento, ok? Tá certo? Então, ele está separado tudo aqui bonitinho. Um outro documento, um outro material que eu disponibilizei para vocês é o arquivo em PDF, que daí ele traz o documento formatado e o que vocês têm que estar utilizando e formatando para cada item, né? Por exemplo, aqui eu já falo dos parágrafos, né? A fonte que tem que ter os parágrafos, a fonte que tem que ser os títulos. Depois eu não falo mais. Por quê? Né? Os títulos, subtítulos e depois eu não falo mais. Por que eu não falo mais? Porque ele vai ser igual e você só vai replicar para cada informação conforme o que você fez lá nas primeiras páginas. Então por isso que eu não estou trazendo mais nenhuma informação de como tem que formatar aqui. Porque ele vai seguir o mesmo modelo da parte daqui de cima. Então aqui a introdução, eu tenho um título, eu tenho um parágrafo. Depois eu vou ter aqui para as histórias, eu vou ter a mesma coisa. E depois eu vou ter para a conclusão aqui, para a conclusão e depois para referências biográficas e a gente vai ter a mesma coisa, tá certo? Então vamos voltar lá no documento simples, só com o texto. Estamos aqui e vamos começar a formatar então o nosso documento. Uma dica que eu faço para vocês, quando vocês forem começar a formatar um documento, é criar um estilo para determinadas informações. Ou seja, para os títulos que a gente vai ter aqui dentro do nosso documento, nós vamos criar uma formatação padrão para ele. O tamanho da fonte, o tipo da fonte, o tipo de alinhamento, enfim. Então, o ideal é criar um estilo. Onde é que ficam esses estilos? Aqui, ó. Aqui o Word ele já traz alguns estilos pré-pronto. Se eu chego aqui, ó, e seleciono uma opção, eu posso vir aqui e clicar num estilo. E ele vai se moldando a informação àquele estilo. Por que criar um estilo? Por que criar um estilo? Porque a gente criando um estilo, então a gente coloca um estilo para os títulos. Todos os títulos vão ter esse estilo.
Isso vai facilitar na hora de inserir o sumário automático. Porque daí a gente diz, olha, nós queremos inserir um sumário automático e nós queremos usar esses estilos aqui, esses títulos. E daí o sumário já vai se moldar conforme aquele estilo que eu selecionei, aquele título. Como o texto aqui ele vai estar naquele estilo, o próprio sumário já vai colocar ele lá também com o númerozinho da página, de onde ele está e tudo mais. Então por isso que é uma das coisas mais importantes que você vai começar a definir num documento, é definir os seus estilos. Definindo os estilos, pronto, você já ganhou um bom tempo para isso aí. Aqui a gente tem uma área, ó, que é um botãozinho embaixo aqui, ó, dos estilos, que ele vai carregar e vai me mostrar todos os estilos do Word que a gente pode utilizar. Ele já traz alguns padrões para a gente aqui, mas nada impede de nós mesmos criarmos os nossos estilos, né? Pode ser que dependendo da versão do Office que você tem aí, essa janelinha seja um pouquinho diferente, mas ela vai ser a mesma coisa, tá? Ele vai ter o mesmo processo que a gente vai montar. Aqui então, para mim definir um novo estilo, eu posso vir aqui, ó, que daí eu tenho um novo estilo, posso fazer uma inspeção de estilo, posso gerenciar estilos, né? E aqui a gente já tem os estilos propriamente dito já prontos, ó, né? Eu posso alterar os que já existem e eu posso estar incluindo algum novo. Eu posso fazer por isso daqui. Se eu vier aqui, ó, clicar nessa janelinha, eu posso modificar o estilo dele, né? Então, por exemplo, nós vamos começar alterando, não esse estilo 1 aqui, ó. A gente vai começar alterando o nosso estilo normal. O que vai ser o normal? Deixa eu ver, ele está aparecendo aqui? Não, tá. Aqui, ó. O normal. O normal é como se fosse um parágrafo padrão, né? Ou seja, essas informações de parágrafos aqui, ó, que a gente vai ter. O texto principal de parágrafo, né? O resto dos títulos aqui vão ser títulos mesmos. Mas a fonte aqui para esse texto, aqui a gente vai usar o normal. Então a gente vai iniciar com a parte do normal. Nós vamos modificar o normal. Então eu posso vir aqui, ó, nesse botãozinho, vir aqui em modificar. Ele vai abrir essa janela, ó. Ou também posso vir aqui, ó, aqui em cima nessa área direto, ó. Posso clicar com o botão direito aqui e vir em modificar. É a mesma coisa. Isso daqui não muda daí para versões do Office, tá? Fica a mesma coisa, ó. Então o nome ele vai ser normal, o estilo do parágrafo seguinte, ó, logo que a gente dá um Enter, ele já assume que ele vai utilizar esse mesmo estilo, né? E aqui é onde eu vou colocar a formatação, né? Do que a gente vai visualizar. E conforme o nosso documento lá, quando ele é o normal, quando ele vai ser de parágrafo normal, né? Ele vai ser aqui, ó, da fonte Arial, vai ser tamanho 12, ok, não vai ser negrito, itálico, nada, né? Mas ele vai ser aqui, ó, justificado, então eu já vou clicar para justificar. Então o meu estilo de texto normal, que a gente vai usar para os parágrafos, vai ser Arial, tamanho 12 e justificado, ok? Vou dar um ok aqui, ó. Notem que agora aqui, ó, a hora que a gente clica aqui em qualquer parte, ó, o estilo que a gente está usando é o normal, tá vendo, ó? O que ele faz, ó, é Arial, tamanho 12 e o alinhamento justificado. Assim facilita bastante a vida da gente na hora de incluir informações aqui dentro do nosso editor de texto, tá? E para o nosso texto. Então facilita bastante. Então agora eu já sei que as minhas fontes já é Arial, já é tamanho 12 e eles já estão aqui justificados. Uma coisa que tem aqui nesse texto, como esse texto aqui foi copiado e colado da internet, né? O que acontece? Ó, vocês estão vendo que tem um tipo de um fundinho, ele tem um tipo de uma sombrinha aqui nos textos, né? Isso daqui ele pegou a formatação do HTML, quando eu copiei e colei. Uma coisa que a gente pode retirar isso daqui, ó, é selecionar tudo aqui, por exemplo. Vou selecionar tudo aqui, vou dar um Ctrl X. E agora eu vou vir aqui nessa opção de colar, ó, só que eu vou clicar aqui na setinha e vou colar especial. Por que colar especial? Eu posso selecionar como eu quero colar esse texto aqui, sem formatação, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, texto não formatado. Vou dar um OK. Olha só, agora ele tirou aquele detalhe, né? E eu já não tenho mais aquele estilo todo como se o texto tivesse já com tipo um fundinho.
ok? E ele assumiu também a formatação do meu parágrafo, do meu estilo, que no caso aqui é o normal, ó, tá? Então eu consigo fazer isso daí, ok? Então o primeiro estilo que a gente ajustou é o normal, certo? Agora a gente vai ajustar os títulos. Nós vamos ter aqui, ó, o título, esse aqui é um título. Aqui eu só coloquei que é para ser um título da capa. Esse daqui a gente pode tirar essa informação aqui, ó. Mas esse daqui é o título da capa, tá? Do que a gente vai utilizar. Então esse cara vai ser um título, o próprio sumário vai ser um título, introdução aqui vai ser um título, e aqui a gente tem história 1, né? E história 2 e assim por diante, né? A ideia é que a gente crie aqui, ó, um título chamado histórias, né? Opa! Deixa eu ajustar aqui o meu teclado, ele está como português aqui. Deixa eu colocar aqui em inglês Estados Unidos, ó. Ele vai ser como histórias. Esse daqui vai ser o meu título principal, né? O título 1. E histórias 1, história 1, história 2, tudo vão ser um subtítulo. Eu posso ter várias cadeias, né? Em árvore aqui, os tipos de título, subtítulo, subtítulo do subtítulo e por assim vai. Eu vou formatar só o título e o subtítulo, porque o restante vocês já vão conseguir fazer com base nesses dois, ok? Então tá, tem aqui que é os meus títulos, né? E agora é o que eu vou formatar com esse estilo. Aqui a gente já tem um estilo 1, ó, e eu vou ajustar justamente esse estilo 1 aqui, para a gente manter esses dados. Eu poderia simplesmente vir aqui e cadastrar um novo estilo, não tem problema. Venho aqui, coloco o novo estilo, ó, indico o nome que eu quero, em qual estilo ele vai iniciar se baseando e altero de acordo conforme a necessidade. Mas é legal a gente fazer, porque, por exemplo, eu quero o meu, que seria o título 1, né? Então eu posso alterar esse que já existe aqui. Não preciso estar criando um novo. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no título 1 e vou modificá-lo. Também poderia vir nessa tela igual aqui em cima. Eu tenho o título 1, vou clicar aqui e posso vir aqui em modificar. Agora eu tenho o título 1. O título 1 é baseado aqui, ó, no estilo normal. E o estilo de parágrafo seguinte, ou seja, ele sabe que é um título. Quando eu der um Enter, ele sabe que ele já fica inteligente porque ele acha que eu vou digitar uma informação de texto, de parágrafo. E daí o estilo normal é o que ele vai se basear para gerar a informação do próximo parágrafo. Daí isso que é legal. Você coloca o título, quando você dá um Enter, ele já vai pegar a forma do normal, no caso, para o parágrafo, que é como a gente precisa, né? Beleza, ele vai se basear aqui no estilo normal, tranquilo. Porém, eu posso vir aqui, ó, e vou alterar. Então ele vai ser Arial, tamanho 16, alinhado à esquerda e negrito, né? E a fonte aqui, ó, a cor da fonte ele vai ser o automático, porque eu quero ele preto, né? Eu não quero que esse estilo aqui fique com outro estilo de fonte. Então Arial 16, alinhado à esquerda, negrito. Vou dar um OK nele aqui. E agora, olha só, vou selecionar os títulos que eu tenho. Ó. Vou clicar aqui, ó, para o sumário, ó, ele já assumiu como título. Vou clicar aqui em introdução, ó, ele já assumiu como título. Esse daqui era o título da nossa capa, ó, vou selecionar ele também. Vou colocar aqui título 1, ele já assumiu como título. Porém, o título da capa, como ele é um pouquinho diferenciado, não tem problema de eu usar um estilo e dar mais configurações para ele. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar para centralizar esse cara aqui. Então ele já ficou centralizado aqui bonitinho para mim, ó, ok? Estão vendo que ele tem aqui, ó, um espaçamento aqui, ó. Esse espaçamento é o do parágrafo. Se a gente quiser, a gente pode tirar, tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Depois a gente vê a necessidade de tirar ou não. O legal é que sempre que a gente coloca como um título, ele já dá esse espaçamento aí para ficar mais alinhado, certo? Então tá, já temos o nosso título. Os outros aqui nós vamos alterar também, ó. O histórias aqui, ele também vai ser do tipo título. Só que tem uma coisa, a gente tem os histórias, que é o principal, e os outros aqui, ó, história 1, história 2, história 3, vão ser subtítulos, né? Então a gente tem que formatar como vai ser os dados desse subtítulo também. Então a gente vai criar um novo aqui, ó. Esse agora, dessa vez, a gente vai criar um novo. A gente vai vir aqui, ó, em novo estilo. Nós vamos chamar aqui, ó, subtítulo 1. Ele vai ter o estilo aqui de parágrafo, vai ser estilo baseado em normal, né? E aqui eu vou alterar, ó. Ele já está aqui Arial 12, porém ele vai ser negrito, e aqui ele vai ser alinhado à esquerda, olha só. Tá? Cor automática, tudo, show de bola. Vou dar aqui, aqui ó,
Estilo do parágrafo seguinte, ó. Não, eu quero que o estilo do parágrafo seguinte seja o normal. Porque eu também vou digitar o subtítulo, na hora que eu der o Enter, eu quero que seja o parágrafo de texto normal, ok? E vou dar um ok aqui agora. Eu já tenho lá o meu subtítulo 1. Inclusive ele já pegou aqui, ó. Agora o História 1 aqui já está como subtítulo 1, certo? Formatadinho. O título e subtítulo estão formatados, né? Mas digamos que eu queira numerar esse cara aqui. Beleza, introdução, conclusão, referências bibliográficas, isso normalmente não vai numeração, né? Você vai ter numeração lá depois quando tiver um capítulo principal lá de desenvolvimento, metodologia, essas coisas assim. Então digamos que a partir de história, como se fosse o nosso desenvolvimento aqui, a gente precisasse ter essa informação numerada. Então beleza, eu clico aqui, ó, e eu tenho essas opções aqui, ó, de numeração. E eu tenho esta daqui, ó. Vou clicar aqui do lado e a gente pode querer uma numeração nessa sequência aqui, ó. Eu quero numérica, né? Caso você precisar de item 1, A, I e por aí vai, você tem um modelo pronto aqui. Mas nesse caso eu quero usar em numeração mesmo, ó. Então vou clicar nessa opção e ó, o Histórias já ficou como o item 1 aqui, né? Vou vir aqui na História 1, ó, vou clicar aqui e também vou definir aqui que eu quero da lista atual. Ele pegou o número 2 aqui, mas eu posso dar um tab aqui, ele já automaticamente colocou o item 1.1. E esse cara aqui também vou ajustar o alinhamento aqui em cima, para ele ficar em ordem também igualzinho. Já tenho o meu História 1. Se eu der um Enter, olha só, dei um Enter, qual foi o estilo que ele já pegou? O normal aqui, ó. Certo? Então fica muito mais fácil para a gente estar formatando o nosso documento. Tá? Então já tenho o meu item 1 aqui, que é o História, já tenho o item 1.1, que é o História 1 aqui. Né? Agora aqui ó, no História 1.1 eu tenho o meu texto aqui embaixo e tem a foto. Né? Seguindo o nosso modelo, ó, deixa eu voltar lá no nosso modelo. Como é que fica aqui a situação das histórias? Ó? O texto vem antes, tá vendo? Ó, ele vem antes. E daí depois que vem a parte aqui da figura, né? Então vamos voltar lá no nosso documento. Opa, não, esse aqui é o outro. Voltamos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse texto aqui, que é o da História 1, né? Vou dar um Ctrl X aqui e vou colar aqui, ó. Mas antes de colar, lembram que é o texto que foi copiado da internet? Ele tem um fundinho ali, ó. O que eu vou fazer? Antes de colar, eu vou vir aqui, ó, colar especial e texto não formatado. Agora sim, ó, ele colou só o texto, né? E já selecionado ele tá com o normal aqui, ó, o estilo normal, que é justificado, Arial 12 já bonitinho aqui, né? Uma outra coisa que a gente não fez, que tem no outro documento, né? Se eu voltar no outro documento aqui, ó, ele tem um espaçamento, né, de 1,5, ó, e tem o recuo de 1,25 na primeira linha, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui no meu estilo normal, olha só que legal. Vou vir aqui em modificar. E agora aqui eu tenho o meu espaçamento, né? Tá cor automática, beleza. E aqui eu tenho espaçamento antes e depois. Aqui eu tenho um espaçamento entre linhas, ó. Mas eu posso vir aqui em formatar e venho em parágrafo. Aí eu tenho o estilo igual o que a gente já conhece, que fica muito mais fácil de mexer. Então agora nesse cara aqui eu vou querer o espaçamento, eu quero 0 antes e depois, porém o espaçamento entre linhas eu quero 1,5, né? E aqui eu quero um recuo especial, ó, na primeira linha de 1,25, ó. Vou dar um OK agora aqui. Modifiquei o meu estilo, vou dar um OK. Olha só que legal os meus textos, né? Já estão tudo com o espaçamento direitinho aqui, né? Só que para o meu título, né? Como ele é baseado no normal, ele modificou isso daqui pra gente. Ele não deveria. Então nós vamos vir aqui, ó, no título, vou vir aqui em modificar. E vou vir aqui em formatar, ó, porque ele é baseado em normal, certo? Então eu venho aqui no parágrafo. E nesse parágrafo agora aqui eu tiro, eu quero espaçamento simples e eu não quero recuo na primeira linha. Vou dar um OK e confirmo. Pronto, os meus títulos aqui voltaram ao normal, como estavam. Ó. O restante já está ficando moldado como eu preciso. Olha só esses parágrafos aqui, né?
Uma coisa que tem nesse texto aqui é os nomes dos autores aqui, né? Então, vou selecionar os nomes dos autores aqui e vou colocar em negrito, né? Que eles estavam em negrito conforme lá no nosso outro texto, né? Certo? Ó, então, agora eles já estão ficando legal como precisa. Vou dar um Enter agora aqui, ó, do Histórias 1, e aqui a ideia é que a gente traga a figura, né? Essa figura aqui a gente vai alinhar à esquerda, então vou colocar alinhado à esquerda aqui, sem o recuo, né? E aqui a gente vai começar a dar um título para a figura, ó. Figura 1, nós vamos chamar aqui de Olhar da Mulher, né? Da mulher, certo? E embaixo vai ter a figura, né? A figura aqui também eu não quero... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. A figura aqui eu também não quero um recuo aqui, né? Opa, dá um Ctrl Z, estava selecionado ela. Eu vou alinhar ela aqui à esquerda, sem o recuo na primeira linha, né? E tenho aqui agora o título para a figura. Para a figura a gente vai criar um título também, tá? Para ela. Ela vai ser Arial 12, né? E vai ser negrito. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um estilo aqui para a minha figura. Então vou vir aqui em novo estilo. Vou colocar aqui como figura, tá? Vamos chamar aqui, ó, de figura, ok? Vai ser baseado no estilo normal, beleza pura. Estilo para o parágrafo seguinte é o normal, né? E agora eu vou alterar os dados, ó. É Arial 12, vai ser alinhado à esquerda, porém vai ser negrito, né? E aqui, ó, vou formatar o parágrafo e vou dizer, olha, não tem espaçamento entre linhas e não tem primeira linha aqui de recuo. Vou dar um OK aqui, vou dar um OK. Olha só, o nosso título da figura já se moldou aqui, né? Então agora a gente já tem um estilo de título 1, um estilo de subtítulo 1, tenho o normal, que é o nosso texto, e agora tenho de figura. Tá? É através desse estilo que depois a gente vai montar o sumário automático para a lista de figuras também. Tá bom? Ó, já tenho aqui, então, o meu História 1 com o texto dela. Tenho o História 2 aqui, ó. Vou tirar aqui o espaço. História 2, ele vai ser, ó, subtítulo 1, tá? Só que ele não tem esse espaço aqui. E a gente vai clicar aqui, ó, e ele vai usar essa lista numerada. Tá vendo que ele trouxe de 1 aqui? Clicar com o botão direito, aliás, a gente tem aqui, ó, continuar numeração, olha só. Então é o que a gente quer. Ele colocou como 2, certo? Mas não é o 2, né? Porque a gente tem o 1, que é de história, e agora é o 1.1, que é de história 1. Esse daqui tem que ser o 1.2. Então a gente aperta Tab de novo aqui, ó. Ele já pegou e assumiu o 1.2. Agora eu só vou ajustar aqui o alinhamento dele, ó. Beleza. Dando um Enter, ele vai voltar aqui pro parágrafo, pro estilo normal, olha só, tá? Agora aqui a gente vai colocar o texto da segunda figura. Vou copiar aqui, dar um Ctrl X. Ctrl X é para recortar, tá, gente? Vou vir aqui agora, vou vir na opção colar, colar especial, texto não formatado. Tá aqui o texto. Beleza, já prontinho inclusive, ó. Já tá com o estilo normal, tudo direitinho aqui. Beleza, agora eu tenho aqui para minha figura, né? Vou dar um Enter aqui. Colocar do lado. E agora eu vou ter um título para essa minha segunda figura, né? Figura 2. O que nós vamos renomear? É chamado de garota. Garota, ou garota, ó. E agora o figura 2 eu vou selecionar, ó. E vou selecionar o estilo aqui, ó. Eu quero figura. Beleza, ó. Já tá ali como figura. Aqui a gente pode até fechar, ó, essa janelinha, não precisa mais exibir ela. Qualquer coisa a gente pode acessar os estilos por aqui. E se eu precisar voltar lá, clico nessa setinha aqui embaixo, eu volto lá de novo, ok? Beleza, tem o figura 2, que é a garota, né? Vou dar mais um Enter aqui só, para o título cair para cá. Vou clicar aqui na frente, aqui ó, do lado de figura, vou tirar esse recuo aqui, para que a imagem fique certinha aqui em cima, tá bom? Ó, como está moldando, né? Já temos aqui a nossa história 1,
já tem o nosso parágrafo, tem o figura 1, tem o subtítulo 2 aqui, que é o história 2, com o texto e a figura aqui. Aí a gente tem o história 3. O história 3, ó, vou selecionar ele, vai ser subtítulo, que é o nosso cara que já está aqui, ó. Ok? Vou clicar aqui e vou vir aqui no nível, ó. Vou clicar aqui, dizer que é esse nível. Ele pegou 1.1.2.1, mas não é. A gente, para voltar aqui, ó, a gente pode pressionar um Shift Tab, daí ele volta um nível, tá? Então já voltou um nível aqui, e eu só vou ajustar ele aqui, ó, ok? Então olha só, quando eu tenho um subtítulo aqui, se eu pressionar Tab, ele vai indo de níveis, ó. E se eu pressionar Shift Tab, ele vai voltando os níveis, tá certo? Agora ele vai ser 1.3, beleza? Ó, que ali a gente estava no 1.2. Então aqui eu só vou ajustar agora o alinhamento dele, certo? E aqui a hora que eu pressionar um Enter, ele já assumiu o formato do estilo padrão normal, ó. Vou agora pegar o texto aqui, como ele veio lá formatado da internet também, ó, Ctrl X. Vou colocá-lo aqui, botão colar, colar especial. Texto não formatado, ok. Tá aqui o texto já certinho no formato, né? Vou dar um Enter aqui, vou pressionar um Tab aqui, um Delete, né? E agora aqui eu vou colocar a figura 3. O nome da figura 3 vai ser o nosso amigo relógio, né? Relógio, ó. Eu vou selecionar o figura e agora ele vai ser o estilo figura, ok? Esse relógio está muito grande, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui, tá? E ele, vou clicar aqui, ó, selecionar para o lado e vou tirar esse espaço para que ele não tenha aquele recuo à esquerda, tá? O relógio tá ali, história 3, ó. E assim eu vou fazendo com o restante dos textos e dos subtítulos, tá? Eu vou só parar o vídeo por enquanto agora, e quando eu voltar eu já vou estar com os subtítulos aqui todos prontos, tá? Pra gente dar a sequência depois, ok? Para esse vídeo não ficar muito extenso, né? E é claro, é só vocês replicarem agora a mesma coisa que a gente fez aqui para os outros textos ali e para os outros subtítulos. Retornando aqui, a gente tem o caso das bonecas aqui, né? Depois, claro que nós vamos mexer e ordenar direito, mas no caso essa foto das bonecas aqui, ó, ela tá bem grande, então ela fica um pouco ruim de colocar aqui no documento. Então o que a gente pode fazer? A gente pode recortar, fazer um crop, que a gente chama, mas é um recorte aqui na imagem para selecionar só o que a gente quer. Então, a gente pode clicar com o botão direito. Alguns já traz a opção aqui de fazer o crop, né, ou fazer o recorte, né? Mas vocês podem vir aqui, ó, em formatar figura, e aqui em formatar figura tem a opção de corte, ó. Aí você pode colocar aqui e cortar a figura. Então aqui eu vou colocar, ó, vou diminuir porque ele está muito grande aqui, eu vou colocar 12 centímetros aqui, tá? Para fazer esse corte, tá? Ó, daí ele vai ficar um tamanho melhor para utilizar as bonecas aqui, tá bom? Umas versões mais recentes do Office aí, botão direito, ele já tem a opção de cortar automaticamente, tu clica aqui, ele já pega e já faz melhor aqui, né? Ele já mostra com os íconezinhos aqui e ajusta. Mas se for em formatar figura vai ser a mesma coisa, vai ser igual para todas as versões do Office, né? Então daqui ele fica um tamanho melhorado, tá bom? Só vou parar de novo o vídeo, vou dar sequência nas outras histórias ali. Então agora, voltando aqui no vídeo, né? Terminei a história 12 aqui também, né? Já tá com a fotinho do silêncio aqui, né? Agora a gente vai ajustar aqui o conclusão, ó. Então vou selecionar aqui, conclusão é um título, né? Então vou colocar aqui como título 1. Aqui o conteúdo já está como normal, só vou dar um Enter aqui para ficar mais bonitinho, né? Aqui na parte de baixo tem uma informação do link, da onde que foi selecionado esse texto. Ele vai servir de base aqui para essas nossas referências bibliográficas, ó.
Aqui eu coloquei um texto, ó, que pelas regras da ABNT, o formato abaixo deve ser utilizado para referência de internet, que é essa referência aqui, né? Então, esse nossas referências biográficas, ele vai ser um título, então vou colocar aqui como título, né? E agora, o formato aqui, ó, das nossas referências vai ser esse estilo aqui, ó. Então, eu vou colocar o nome e sobrenome, né, da referência, só que sem um recuo aqui. Então, o sobrenome, ó, ele é o Vitor Paiva. Então, nós vamos colocar aqui, ó, Paiva, vírgula, Vitor, né, nesse mesmo formato que está aqui embaixo, ó. Vou colocar agora o ponto, aí eu vou colocar o título da matéria, né, esses incríveis microcontos de terror vão te deixar de cabelo em pé em 2 frases, né? Beleza. Agora vem o nome do site. O site aqui é o Happiness. Então é o que nós vamos colocar aqui. Happiness. Né? Vírgula o ano. O ano que foi publicado está aqui, ó, 2016. Então é 2016, né? Que é o ano. E aí vem disponível em 2 pontos. A URL, que é essa daqui, ó. Então vou copiar ela daqui. Vou dar um Ctrl X. Vou colar aqui, né? Disponível em, aqui vai um ponto, né? E agora eu tenho que colocar aqui, ó, acesso em e o dia, ó. Acesso em. Aí eu vou colocar o dia em que eu fiz esse acesso aqui, né? A época que eu acessei ali foi dia 1º, né? Então eu vou colocar aqui, ó, dia 1/3 de 2021, tá? Para ficar gravado e marcado. Aí eu não preciso mais ter essa informação aqui, ó. É isso que eu vou precisar ter aqui na referência biográfica, só que eu não tenho o recuo, né? Esse texto aqui, esse endereço aqui é para o nosso rodapé, né? Esse link aqui eu posso tirar, essa palavra, agora aqui, né? Os dados aqui da conclusão é isso aí mesmo, vai ficar isso dali. Porém, o texto aqui, ele tá com o estilo, né? Não, o texto tá legal, tá certo aqui, é doutorando, né? Escritor, ele tá certo. Beleza, é isso aí mesmo. O texto já tá certinho aqui da conclusão também. Já tem as referências, né? Esse cara aqui, que é o endereço, eu vou recortar daqui, vou dar um Ctrl X. Esse cara é para vir aqui para cima, para a primeira página aqui, né? Então, vou deixar aqui embaixo, ó. Vou deixar ele por aqui, que é o que a gente vai usar aqui para a primeira página, certo? Então, a parte do corpo do nosso documento, ó, ele já está certinho. Depois a gente vai ajustar melhor como a gente vai colocar as imagens em cada página, né? O estilo melhor que ficaria esse daqui, ficaria 2 histórias por página. Então, depois quando o documento estiver mais ou menos certo, a gente ajusta isso daí. Agora a gente vai mexer aqui nessa página principal, nessa capa aí, né? E uma coisa legal de fazer no documento é você usar uma opção chamada quebra de página. O que é essa quebra de página? Quando você insere uma quebra de página, como ele criasse uma seção, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou vir aqui em sumário, ó, vou vir na opção inserir e vou colocar aqui quebra de página. Ele automaticamente vem para a página de baixo. Agora aqui em cima, ó, você pode ir incluindo várias informações aqui de texto, né? Que a quebra de página ela vai manter a página seguinte, ou seja, o sumário ele só vai participar agora a partir dessa página. Eu posso escrever o que for aqui, o sumário só vai pular a hora que preencher tudo aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou copiar e colar diversas vezes esse conteúdo aqui, só para a gente ver, ó. Ó, ele pulou para a próxima página. Como eu coloquei uma quebra para o sumário, olha o que aconteceu. O sumário sempre vai estar em uma página nova. Isso é legal porque a gente consegue trabalhar em seções no nosso documento, tá? Deixa eu só apagar aqui de volta agora, né? Que a gente não precisa desse cara aí.
Deixa eu apagar ele aqui. E claro que se eu pressionar aqui ó, um tab para voltar, né? Um tab para apagar, eu vou voltar para essa outra página aqui, né? Mas eu posso inserir de volta, o sumário vai ficar ali. Ele só perdeu a formatação aqui do título porque eu informei. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Isso daqui é um título 1. Beleza. Ok? Então a gente vai usar muito dessas quebras de página. Então a gente já fez uma para o sumário, agora aqui eu consigo trabalhar direitinho aqui na minha página de capa, né? Agora eu vou fazer aqui para introdução, então vou vir aqui em inserir quebra de página, vai vir para introdução, beleza? E agora eu tenho os histórias, ó. Vou clicar aqui e vou inserir também uma quebra de página, ou seja, aqui eu vou ter só a introdução, aqui agora começa as histórias. Não vou precisar ter uma quebra de página para um subtítulo aqui, porque eles vão fazer parte desse título aqui para mesmo estilo de página, tá bom? Depois a gente vai formatar, ajustar direitinho. Mas eu vou fazer também uma quebra de página agora para a conclusão e referências. Ó. Tem aqui conclusão, né? Se eu clicar aqui para voltar na conclusão, olha só, ele veio aqui em cima para essa imagem. Então eu vou inserir a quebra, né? Ele só perdeu aqui o título, mas beleza, eu posso voltar aqui com o título sem problema nenhum, ok? Então agora já tem uma quebra para a conclusão e eu quero uma quebra aqui para as referências também, ó. Então vou lá inserir quebra de página. Agora eu tenho uma informação para cada página aí. Pode crescer à vontade, né? O estilo que ele ainda vai continuar. Isso aqui deixa eu só voltar para essa outra página. Show de bola. Beleza, depois a gente formata essas imagens direitinho para ficar tudo em ordem. Vamos voltar lá para a capa. Tem uma seção para cada uma, né? Além do sumário aqui, a gente vai ter uma lista de figuras, né? Então aqui que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter aqui na introdução, ó, e vou chamar aqui, ó, lista de figuras, certo? E na introdução aqui, ó, eu vou colocar uma quebra de página. Beleza? Agora eu já tenho a opção aqui para a lista de figuras, ó. Dá um Enter aqui, tem o meu sumário aqui também, ó, dá um Tab aqui, um Enter para ele pular de linha, para ele não ter o recuo, né? Tem o sumário, tem a lista de figuras agora aqui legal, né? E tem o restante do meu texto, formatação, tudo bonitinho aqui, certo? O legal é que a gente já pode colocar o sumário se quiser, né? Então agora aqui a gente vai inserir o nosso sumário automático, né? Então, vocês têm que vir aqui ó, em referências, né? Vem aqui em sumário e a gente vai vir aqui em inserir sumário. Então ele tem aqui várias opções para a gente selecionar. Tem aqui uns formatos, ó, a gente pode selecionar clássico, sofisticado, elegante, que ele simples, que ele já tem um modelo, né? O que a gente vai usar é o do modelo. E aqui tem os níveis, que são os níveis de títulos do que ele vai estar mostrando, né? Aqui tem o tipo de preenchimento, tabulação, ó. O legal é usar em pontilhados mesmo, né? Aqui tem a opção para mostrar o número da página, então ele vai mostrar do lado. Alinhar números da página direita, ele vai mostrar também, né? E aqui usar hiperlinks, ou seja, ele cria um link, você pressionar CTRL e clicar em cima, ele vai te levar para a página. Mas aqui a gente tem opções, ó. Aqui em opções, a gente vai selecionar quais os estilos a gente quer para formar o sumário. Se a gente vier aqui, ó, por padrão, ele traz aqui, ó, o título 1, título 2 e título 3, né? O título 1, a gente modificou ele, e é o nosso primeiro nível de título, né? Então a gente vai deixar. Os outros aqui a gente vai tirar, ó. E agora a gente vai ter que indicar qual é o segundo nível. Então o segundo nível é o subtítulo 1 que a gente criou. Então vamos colocar 2 aqui. Se a gente tivesse mais de um nível, inclusive, a gente colocaria 3, 4 e assim por diante, tá? Então a gente está usando o título 1 e o subtítulo 1. Vou dar um OK aqui. Ó, agora ele já está mostrando o formato que ele vai montar para a gente, né? Aqui em modificar, eu poderia estar modificando o formato de parágrafo, tudo estilo desse sumário, ó. Ele já está trazendo aqui que a fonte é Arial 12, mas eu poderia vir aqui em modificar. Olha só, vem aqui altero, até porque lá no nosso documento é Arial. Caso vocês tiverem diferente, vocês colocam Arial 12. Vamos colocar alinhado aqui, ó, à esquerda. Vamos selecionar essa opção aqui, ó, que é sem o espaçamento, né? Alinhado com tamanho 12, negrito, né? Dos estilos. A gente tem a opção aqui, ó, formatar parágrafo.
Então aqui a gente consegue colocar sem espaçamento. Caso às vezes aparece, tem uns aí que colocam aí, que aparece 18 pontos de espaçamento. Ó, ele cria um negócio grande aqui, mas não, é 0, tá, gente? Vamos colocar 0 de espaçamento. Espaçamento entre linhas, o legal é usar 1,5, né? Isso usar, que é bastante legal. Especial sem nada. Aqui, ó, recuo, a gente não vai usar recuo. Aqui tem tabulação também, caso a gente precise mexer. No caso, a tabulação aqui, ó, pode deixar em 3, que é o espaço referente de pontilhados que ele vai colocar e o alinhamento que vai ser à direita, tá? Então vamos dar um OK aqui nisso. Vai ser tamanho 3. Ele vai estar nesse formato aqui, ó, né? Beleza, show de bola. Vou dar um OK agora. OK, porque eu defini o formato desse sumário. Vou dar um OK agora aqui, ó. E ele inseriu para mim automaticamente, olha só, tá? Se a gente vier aqui em página inicial, ó, a fonte tá Arial, tá 12, tá em negrito, né? Tá um alinhado ali, tem o formato direitinho pra gente aqui, ó. Legal, né? Já inseriu tudo no estilo. Beleza, não preciso mais me preocupar com o sumário, né? Por exemplo, agora aqui, ó, eu vou colocar uma quebra de linha aqui para introdução, só para vocês verem, ó. Aqui a gente tem a introdução, tá aqui, ó, ele tá na página 4. Se eu pressionar Ctrl aqui, ó, em cima de introdução, ele lança para lá. Vou inserir aqui, ó, uma quebra de página só para teste. Agora ele mudou a página da introdução. Se eu vier aqui no meu sumário agora, ó, eu dou um clique com o botão direito aqui e eu venho aqui atualizar campo, olha só. E aqui ele pergunta se quer atualizar apenas os números de página ou atualizar o índice inteiro, né? Pô, tanto faz, tá? Se ele vir em índice inteiro, caso tiver mais um título, ele vai jogar aqui, senão ele só vai ajustar aqui os números de páginas, tá? Eu coloco às vezes o número inteiro aqui, ó. Dou um OK, olha só, a introdução já está agora na página 5, não está mais na página 4. Então, automaticamente ele já ajusta para você, é uma mão na roda, né? Agora vamos fazer com figuras, ó. Temos aqui a nossa lista de figuras. Vamos vir lá em referência também. Sumário, inserir sumário. Nós vamos utilizar o do modelo. O nível que a gente vai mostrar é o nível 1 mesmo, ó. Ele vai ficar nesse estilo aqui. Mantendo também os números de página, alinhamento. O preenchimento aqui nós vamos usar o pontilhadinho, que é o mais bonitinho. Usar os hiperlinks aqui. Porém, em opções agora aqui, ó, a gente não vai usar o título 1. Vamos tirá-lo. O que a gente vai usar agora aqui é o de figura. Então esse que vai ser o nível 1. Vamos dar um OK. Um OK. Ele pergunta se a gente deseja substituir o sumário selecionado. Nesse caso aqui a gente coloca como não, porque a gente quer inserir mais um, tá? Então vou colocar como não. E ele acabou de inserir aqui a opção para figura. Se eu quero ir lá no relógio, ó, vou pressionar Ctrl, vim aqui no relógio, tá lá, foi direto pro relógio, tá certo? Já temos o nosso sumário, a nossa lista de figuras aqui funcionando. Coisa linda, né? Beleza. Agora, o próximo passo é a gente ajustar essa nossa capa. Vamos vir aqui agora na capa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa capa é ajustar o nosso número de página, né? Então, nós vamos vir aqui, ó, inserir. Nós vamos vir aqui em número de página. Nós vamos vir aqui, ó, no início da página. Eu quero aqui à direita, tá? Vou selecionar aqui, certo? Agora eu tenho essa opção, a primeira página diferente, eu vou marcar, tá? Eu marcando, ele tirou o número de página, mas ele está mantendo aqui a estrutura do resto dos números da página das outras folhas que a gente tem, certo? Legal? Então com isso eu não exibo o número de página aqui na minha página, na primeira folha no caso, né? Vou dar 2 cliques aqui para sair do cabeçalho. Agora eu tenho a minha imagem e o meu texto aqui para o cabeçalho. Ó. Vou clicar aqui na imagem, vou dar um Ctrl X, né? E vou ali em inserir cabeçalho. Vou selecionar esta opção aqui, né? E aqui dentro agora eu vou excluir esse texto aqui. Vou inserir aqui uma tabela, que é igual a gente aprendeu, para ficar legal, ó, de 2 colunas por uma linha. E aqui dentro agora eu vou colar a minha imagem, né? Vou ajustar o tamanho aqui agora. Essa minha coluna. Trazer ela mais para cá. Né? E aqui agora vai o meu texto. Ó. Vou dar 2 cliques aqui para voltar para a página da capa. Vou dar um Ctrl X aqui. Vou dar 2 cliques aqui e vou colar
a informação. Só vou ajustar aqui, né, para o parágrafo aqui, ó, ele está usando justificado, vou alinhar tudo à esquerda, né, vou selecionar ele inteiro aqui, vamos ajustar melhor esse parágrafo, ó. Vou vir aqui em parágrafo, quero o espaçamento simples, né, sem nenhum recuo, 0, 0, 0, vou dar um OK aqui, e agora a gente já tem o nosso texto ali, né. Porém, conforme o nosso modelo de documento, né, a gente tem uma fonte para esse cara aí, que a fonte é Arial e é 12, né? Então vou selecionar ela aqui, ó, Arial 12. Já tá OK, tá certinho, é bem esse tamanho aí. A única coisa que eu vou fazer é clicar aqui para selecionar a tabela, botão direito na tabela, né? Vou vir aqui, ó, em propriedades da tabela, bordas e sombreamento e não quero borda. Vou dar um OK, OK. Agora já não tenho borda nenhuma, né? E aqui, ó, vou dar um tab para ele não ter o recuo. E aqui eu vou inserir aquela linha, né? Pressionar Shift aqui, ó, e 3 vezes o travessão, dá um Enter, nós já temos ali a nossa linha, ok? Vou sair daqui agora, já temos o nosso cabeçalho. Agora eu vou vir aqui embaixo, ó, e vamos inserir aqui um rodapé para essa nossa página. Vamos colocar aqui em branco mesmo, tá aqui, opa, aqui, né? E aqui a gente vai digitar o nosso texto, né? Onde está o nosso texto? Opa, tá aqui, ó, Rua Curtieren. Vou dar 2 cliques aqui, vou copiar isso tudo aqui, né? Dar um Ctrl X e vamos vir aqui, dar 2 cliques aqui na área de cabeçalho, pode ser, ó. Vamos vir aqui embaixo no rodapé e vamos inserir aqui no rodapé. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Aqui antes da rua, ó, vou dar um Enter, né? Vou selecionar esse cara aqui. Vou vir aqui e nós vamos alinhar à esquerda, né? E aqui eu vou tirar, ó, no parágrafo eu vou tirar o recuo aqui, ó. Sem recuo na primeira linha. Certo? Vou alinhar aqui ao centro. Agora aqui eu vou dar um Enter. E aqui em cima, ó, Shift 1, 2, 3, Enter, vamos fazer a linha com o travessão de baixo também. Dá 2 cliques fora. Agora aqui, ó, já temos o nosso rodapé e já temos o nosso cabeçalho. Agora aqui é só a gente ajustar o texto mais para o meio da página. Deixa eu arrastar eu de volta aqui para o lado, né? E agora aqui, ó, vou aumentar, diminuir o tamanho aqui da visualização, né? Para ver como é que tá esse texto aqui, ó. Vou dar mais um Enter aqui. Ó, tá mais ou menos no meio da página agora. Beleza. Ó. Já tenho o meu cabeçalho, o rodapé, o texto no meio, né? Tenho o meu sumário, a lista de figuras. Vou aumentar aqui de volta a visualização. E agora, o que a gente vai fazer? Ó? No nosso introdução, né? Nós vamos trazer a introdução para lá. Vou clicar aqui, dar um tab. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Clicar aqui dentro dessa página. Vou diminuir ela aqui, ó. Voltou aqui para a lista de figuras. Voltou a introdução agora para a página 4, certo? Ó. Então nós temos a capa agora, bonitinha. Temos o nosso sumário, página iniciando aqui na 2. Temos a nossa lista de figuras, iniciando aqui a introdução. E agora nós vamos partir para as histórias. Eu vou diminuir um pouco o percentual aqui, ó. Para a gente ver como está a visualização das imagens aqui. Eu vou ajustar o tamanho dessas imagens para colocar cada história, cada 2 histórias numa página. Ó. Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da imagem aqui, eu vou deixar como tamanho 13 mais ou menos, né? Aqui a gente tem a história 2, que é a da garota, ó. Vou selecionar aqui, ó, e diminuir aqui, ó, até na régua, tá vendo aqui, ó, até na régua? Vamos diminuir até o 13. Opa, esse aqui não deu. Porém aqui está com um espaçamento a mais, ó, vou tirar esse espaçamento. Aqui também, ó, para a figura 2 está bem grande o espaçamento. Vamos ver aqui onde que a gente pode tirar mais um espaçamento. Beleza, vou diminuir só mais um pouquinho aqui o tamanho do olhar, né? Vou diminuir um pouquinho mais o tamanho da menina, beleza? Agora nós já temos essas 2 histórias na mesma página. Agora aqui, ó, vou tirar esse espaçamento aqui, né?
para que a história fique ali em cima. Tem o relógio, já tem o gatinho, aqui tem o espaçamento de mais, ó, da história 4, pode ter menos. Beleza, aqui eu tenho a história 5, show de bola. Tem a história 6, aqui também a gente tem um espaço a mais, ó, vou tirar, não preciso mexer ali. Tem a história 7. Aqui agora no Embalando o Bebê a gente vai ter que ajustar, né? Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho aqui da foto da mulher. E vou diminuindo um pouquinho aqui o tamanho da foto aqui do Embalando o Bebê, né? Ainda não deu? Deixa eu ver, tem muito espaço aqui? Não. Aqui nós temos que dar um Enter, ó. História 8 está mais para cá. Vamos diminuir. Eu vou dar um recorte nesse Embalando o Bebê. Eu vou diminuir um pouquinho mais o tamanho também, para ajustar. Não precisa ser tão grande assim. Beleza, tá aqui, história 7, história 8. Temos história 9. Então agora, pessoal, eu vou parar só o vídeo para vocês irem ajustando aqui também, igual eu fiz com as fotos, para a gente manter aqui ó, umas 2 histórias por página, que daí eu acho que fica bom, fica legal, tá? Assim que eu já ajustar as outras, eu continuo o vídeo aqui para a gente fazer uma atualização do nosso sumário e dar uma visualizada no nosso documento como um todo, tá ok? Voltando ao documento então, ó, ajustei as páginas agora aqui, tá tudo direitinho, todas em uma página só. Se eu diminuir aqui o tamanho, ó, a gente consegue visualizar legal, olha só, tá? Então temos a nossa capa, o sumário, a lista de figuras, a introdução, aqui começam as histórias. Tem 2 histórias aqui por página, né? Aí vem a conclusão e vem as referências bibliográficas, ó. Formatadinho o documento bonitinho. Deixa eu aumentar a visualização de volta. Agora o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui no sumário e ajustar por causa das páginas, ó. Então, botão direito, atualizar campo, atualizar apenas números de página, porque eu não mexi em título nada, né? Se eu tivesse mexido em título alguma coisa, a gente teria que atualizar o índice inteiro. No caso, já ajustou as páginas. Aqui em lista de figuras também, né? Então, botão direito, atualizar campo. Vamos atualizar as páginas também. Olha só. Já ajustou aqui, tá tudo formatadinho, bonitinho. O nosso documento pronto, olha só, certo? Vou salvar agora aqui e podemos vir aqui, ó, arquivo, salvar como, e a gente pode salvar esse documento aqui também, ó, como PDF, né? Se eu colocar o PDF aqui, história de terror, vamos ver. Vamos clicar aqui para salvar, ele vai gerar o PDF e a gente vai conseguir visualizar melhor o documento, olha só. Está aqui então o nosso documento pronto. Vou diminuir aqui a percentual de visualização, né? Olha só. Prontinho, documento formatadinho, bonitinho, com toda a estrutura. E essa formatação que a gente fez é uma formatação padrão que vocês vão, o conhecimento que vocês tiveram dela, vocês vão conseguir aplicar em qualquer tipo de documento que vocês vão precisar formatar aí. Seja um relatório técnico de TC, seja até uma monografia, seja um artigo, enfim. Vocês já aprenderam o que vocês vão precisar para formatar esse tipo de documentos, tá certo? A gente vai ficando por aqui nessa aula então. Um abraço para vocês e até a próxima aula.